Olha, muitas pessoas se sentem paralisadas, né, pelo medo em momentos chave das suas vidas. Tais como, por exemplo, na hora de aceitar uma nova proposta de emprego, encarar de frente um desafio, até mesmo pedir para o namorado ou para a namorada: olha, você quer casar comigo? Bate aquele medo, não bate? Olha, para te ajudar a não deixar que os medos te impeçam de realizar os seus sonhos, eu converso agora aqui na Casa do Tribuna com o meu amigo, mestre em neuropsicologia e liderança educadora, Eduardo Chiniachiki. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Imenso. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Já me sinto em casa. Já está na Já nossa estou casa. em casa. Estava com saudades. Delícia. Eduardo, é verdade isso que eu falei agora no começo, aqui na introdução da nossa conversa? O medo muitas vezes paralisa a pessoa não sabe o que fazer? Muitíssimas vezes. Muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que ela está tomando uma decisão fundamentada pelo medo. Ou melhor, muitas vezes as decisões mais importantes da nossa vida são tomadas pelo medo. Então, às vezes, se você pegar um rapaz e falar assim, vamos sair para ir num baile? Bora. Aí ele chega no baile, passa a noite inteira do lado da pista de dança e não dança. E aí depois ele vai arrumar um monte de desculpas, justificativas do porquê ele não foi. E aí o ponto é, isso é mais ou menos o que vai acontecendo na nossa vida. Então, em alguns momentos as pessoas elas simplesmente vão delegando ao medo as decisões. E aí, quando elas se dão conta, elas paralisaram, elas adiaram, elas postergaram de viver a vida que elas sabem e desejam desde sempre terem vivido. Agora, Eduardo, você sabe que eu percebo uma coisa que eu queria que você comentasse? As pessoas perdem muitas das vezes, e nós estamos falando para um Brasil de pessoas que não enxergam oportunidades, mas perdem essas oportunidades que existem de verdade por conta desse medo, a falta simplesmente de querer tentar. Por que isso acontece? Em algum momento as pessoas elas vão fazer uma coisa que é quem eu tenho que ser para agradar, quem eu tenho que ser para não desagradar, quem eu tenho que ser para não desagradar, não incomodar as pessoas. Então, às vezes as pessoas elas começam a ficar dizendo sim quando elas desejariam ter dito não, e muitas vezes elas deixam de fazer o que precisa ser feito por simplesmente pelo medo de desagradar alguém. Então, quando eu falo assim, por um momento, quem você gostaria de ser, se nada nem ninguém te impedisse? Quem você gostaria de ser e o que você gostaria de estar fazendo? E aí você vai ver que muitas vezes a resposta está na ponta da língua. E aí o ponto é, por um momento, assuma a coragem de ser quem você é. E é esse momento que quando a pessoa ela assume o medo, por um momento ela se pergunta, e o que eu preciso nesse momento? O que eu estou deixando de dar para mim mesmo? O que eu estou desqualificando como uma necessidade? E aí quando a pessoa ela tem o medo como um referencial do que ela precisa dar para si mesmo, ela vai começar a fazer uma virada na vida dela. É esse momento em que ela começa essa virada pela autoestima, por começar a se dar valor. Não por ser quem os outros gostariam que ela fosse, mas por ela ser quem ela é e por se dar valor. Então, é esse momento em que aquela pessoa diz assim, eu mereço viver um relacionamento com essa pessoa, então eu vou pedir ela em casamento. Eu mereço essa promoção. E aí vem o segundo passo, o momento em que essa pessoa ela começa a confiar nela. Ela se dá valor, ela começa a confiar e essa começa a ser a virada na vida dela. Por isso que eu estava ali fora olhando e aí eu estava olhando e falando assim, toda vez que eu venho, eu fico admirando você, Fábio, que eu tenho uma coisa que é assim,
Eu vejo o quanto você tem carisma. E aí, quando a gente fala o carisma, eu gosto sempre de pensar que a pessoa carismática é aquela pessoa que quer o bem, primeiro, antes de tudo, quer fazer o bem ao outro. Então eu fico vendo, né, como você vai se colocando, vai colocando. Então, por um momento é o Fábio, mas ao mesmo tempo é a pessoa que, quem está nos acompanhando agora sabe exatamente disso, é a pessoa que está cuidando, protegendo. Então, é isso que em algum momento, né, quem está nos vendo agora, é assim, por um momento seja você, fazendo bem, querendo bem para as outras pessoas. E aí, quando você se der conta, você vai perceber uma coisa, né? Para fazer o bem, eu não preciso me anular. Para eu querer o bem para os meus filhos, eu não preciso me anular. É esse momento em que, muitas vezes, uma mãe, ela começa a ficar com medo de perder os seus filhos e ela começa a adiar o projeto de vida dela. Quando os meus filhos se formarem, eu vou me divertir, eu vou fazer a viagem, eu vou ser aquela pessoa. Vai protelando, né? E aí esse momento é assim, lembre para quem está vendo, né, quando vê o Fábio, fala assim, não é para adiar o projeto de vida, né? É exatamente para que você possa, acima de tudo, ser quem você é, fazer o bem, fazer a diferença na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, viver a vida que você merece viver. Então, por isso que muitas vezes eu costumo dizer, quando a pessoa está vivendo o medo, a primeira coisa que ela perde é a luz. Então, eu gosto de pensar que todas as histórias que nós ouvimos de Jesus, de todos os apóstolos, tiveram uma coisa, por um momento, viver a fé é o momento em que você escolheu viver a luz. Então, por isso que em algum momento a representação de Deus é a luz. Porque por um momento você assumiu um compromisso de que tem alguma coisa mais grandiosa do que a insignificância do medo. Que o medo, ele vai trazendo para nós, né, um convite à insignificância. Então, assim, eu tenho medo de aparecer aqui e aí eu vou fazer de tudo para que esse não seja um momento especial. Eu tenho um medo de falar com o Fábio, então eu vou fazer de tudo para que esse momento não seja especial. Então, por um momento eu vou me anulando, ao invés de dizer assim, posso ser eu, posso ser especial com o Fábio, posso ser especial com quem está em casa. Isso talvez seja o nosso maior compromisso na nossa vida, atravessar tudo aquilo que nos distancia de um sentimento de fé. Fé em si, fé em Deus, fé que tem algo muito maior do que as adversidades do dia a dia. E é isso que faz com que, ao invés de eu colocar atenção no medo, eu coloque atenção no que existe além dele. E com toda certeza, temos coisas grandiosas demais para viver. Pois é, né? Olha, quando o Eduardo fala isso, eu fico pensando, você que está em casa, porque eu também, as pessoas falam, o Fábio não tem medo de nada. Não é bem assim. A gente tem que vencer os medos e saber que o politicamente correto às vezes não funciona, né? Nós estamos vendo o mundo do politicamente correto, tudo politicamente correto, né? E dar uma opinião hoje é, às vezes, sinal de, né? E a gente tem que aprender a sermos nós mesmos nesse mundo. Mas eu quero te perguntar, é possível vencer o medo? Mas você não me responde agora. Espera aí que eu já volto para falar com você, que eu quero... Eduardo, a pergunta que não quer calar, é possível vencer o medo, Eduardo? É possível que a gente supere os medos que vão surgindo.
De tempos em tempos, nós temos medos diferentes. Então, por um momento, acho que você expressou muito bem. Para você assumir essa posição como apresentador, você teve que superar alguns medos. E aí a gente fala assim, por exemplo, acho que você que está nos acompanhando, você tem Instagram, você já fez um history, você já parou, já falou, oi gente, tudo bem? É uma sensação de uma apagação de mico gigantesca, a orelha fica... Mas aí a gente olha e se diz assim, se o seu negócio depender de empreendedorismo digital, você tem que superar isso. Né? Então, é assim, de tempos em tempos vão surgindo novos desafios. E quando vão surgindo esses novos desafios, então, às vezes eu digo assim, eu entro na empresa. Ok, eu como um profissional vou aprender tal. Aí depois você é promovido para gerente. Nossa, aí você diz, nossa, agora bate um medo. Passa o tempo, aí você começa a superar isso e transformar isso em algo natural. E aí você é promovido para diretor. Aí você fala, nossa, agora a coisa pesou, né? E aí você vai transformar isso também em algo natural. E aí o conselho resolveu que você vai ser o novo CEO, o novo presidente da empresa. Até o momento que você vai se transformando. Então, nasce o primeiro filho. Nossa Senhora. Aí vem, você fala, bom, primeiro, segundo... Aí nasce o primeiro neto. Aí você, nossa. Então, a vida, ela sempre vai te convidar a você se tornar melhor do que você foi ontem, melhor do que você é hoje. E para isso, de tempos em tempos, quando você estiver acomodadinho, a vida vai colocar um pequeno desafio, né, para que você cada vez mais esteja em contato com essa dimensão grandiosa, mas principalmente esteja sempre em contato com a luz. Isso é, sendo você e fazendo a diferença na vida das pessoas. Pois é, às vezes a gente vê, por exemplo, um medo que eu tenho. As pessoas falam, Fábio, não tem medo nenhum. Tenho. Eu estou para escrever um livro, né? Da outra vez eu falei para você, estou para escrever um livro. Só que eu escrevo e aí eu vou lá, eu falo, não ficou legal, vou lá e mudo o texto. Aí de novo vou lá e mudo o texto. De novo vou lá e mudo o texto. Esses dias eu estava aqui escrevendo. O diácono Lúcio, que senta do meu lado no computador, ele olhou e falou assim, mas por que você apaga o texto que você escreve? Eu falei, não sei, porque eu acho uma coisa diferente. Ele falou, não, manda bala, vai para frente, né? Ele também está escrevendo um livro. Então, eu acho isso muito bacana. Quer dizer, de repente, a motivação que nós temos de uma pessoa, de um amigo, de uma amiga, nos ajuda a vencer esses medos. É mais ou menos por aí, porque eu percebo que essa geração está muito medrosa, não está não, Edu? Tem uma coisa que... Acho que tem duas coisas que eu quero compartilhar, assim. Uma é a cobrança, a exigência de perfeição. Sim, verdade. Então, em algum momento, isso vai fazendo com que os fantasmas, os medos vão surgindo. Então, assim, medo de não agradar, medo de não corresponder, medo do ridículo, medo... E, principalmente, né, assim, para quem vê você, Fábio, você tem um nível de eficiência, de evidência, de compromisso com a qualidade. Então, assim, você não vai esperar menos do que isso. Então, por isso que, às vezes, o nível de exigência. Mas, quando você vai ver essa geração que está vindo, essa é uma geração que ela tem cada vez mais um estímulo de empreendedorismo, um estímulo de vai lá e faz, vai lá e produz. Então, isso não significa que seja todos os jovens que nós temos hoje, porque nós temos uma grande parcela também de jovens que também estão acomodados, que também ainda estão esperando que alguém venha e faça a diferença, que resolva. Assim, nós não estamos falando de 100% dessa faixa de jovens. Nós estamos dizendo que o mundo está estimulando, principalmente porque hoje nós vamos ver muito fortemente uma coisa que é assim, a solução para aquilo que nós temos hoje, para um mundo que não vai ter empregos, para empresas que não têm prédios,
E aí a gente olha e se diz assim, cada vez mais a gente vai falar de um empreendedorismo. Isso é, não só para os jovens, 30 anos, 40 anos, 50 anos, quer estar dentro do mercado, precisa ter um empreendedorismo, uma capacidade de produzir resultados e, principalmente, iniciativa. Então, quando a gente fala isso, quando eu falo isso, hoje, mais do que nunca, a palavra é fazer, trabalhar, dar duro, é natural. Isso passou a ser a linguagem hoje do profissional do século XXI. Entendi. Então, superar isso significa ir além. Essa geração hoje tem um belo desafio pela frente. Porque hoje nós ainda estamos vendo, né, pessoas de 35, 40, 50 com mais disposição, né, até do que muitos jovens. Então, é legal a gente ver que os jovens estão sendo uma grande referência desse empreendedorismo. Agora, precisa que isso seja ensinado desde a educação infantil. Exatamente. E aí tem um amigo que ele fala o seguinte, escola, o modelo do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Nós precisamos alinhar e fazer com que cada vez mais esse empreendedorismo seja parte integrante dos nossos educadores, das nossas escolas, preparando não empregados, mas donos do seu projeto de vida. Aliás, capacitação é muito importante e nós temos que desenvolver isso aqui no nosso país. Acabou o nosso tempo, mas eu quero que você volte aqui. Tem um livrinho no forno que você me contou ali nos bastidores, quero que você venha lançar aqui no nosso programa, tá bom? Vai ser um prazer. Fechado? Então tá bom. Ó, Tiago, já aproveita, já marca aí o dia, hein? Não esquece, tá? Já falou que tá combinado já. Então, ó, para você saber mais informações, quer levar o Eduardo Chiniachik para fazer uma palestra aí na sua empresa, na sua cidade, é muito fácil. www, tá aparecendo aqui, ó, educhin.com.br, tá bom? É para ficar fácil, né? educhin.com.br, lá você tem todas as informações, contatos, tudo, né? Exato. Edu, obrigado mais uma vez pela sua presença. Prazer Deus imenso. abençoe, prazer imenso recebê-lo, viu? Sim.